Boa noite. Hoje vamos conversar a respeito de Ezra Pound. Ezra Pound é o poeta maldito do século XX. Ele não foi um estudioso de ciências ocultas, nem homossexual ou consumidor de ópio ou haxixe, como Rimbaud, nem alcoólatra como Verlaine. Não pintava os cabelos de verde, como Baudelaire, nem se vestia com roupas de marinheiro ou presidiário, como Tristan Corbière. Evitava escândalos relacionados à sua vida pessoal. Não foi comunista, como Mayakovsky, nem defensor da ecologia, do pacifismo, da desobediência civil ou de outras causas apregoadas por Walt Whitman e pelos transcendentalistas norte-americanos, como Emerson e Thoreau. Ele pertence a uma outra família de poetas e escritores utópicos, que sonha não com um futuro igualitário, mas com o passado da Europa medieval e renascentista. Sua crítica ao sistema financeiro, à usura, é pautada pelo pensamento católico da Idade Média, e ele identificava os banqueiros com os judeus, não com uma classe social, a burguesia, e um sistema econômico, o capitalismo. Pound abraçou a causa fascista, talvez sem entender a natureza do fascismo, que é a face mais cruel e trágica do capitalismo. O poeta norte-americano, que não se sentia confortável no século XX, era da sociedade de massas, da cultura de entretenimento, da indústria, da imprensa, do parlamento, viu no fascismo uma alternativa aos dois extremos. O comunismo, que ele abominava por seu sentido igualitário, e o capitalismo, que abominava igualmente por transformar todas as coisas, inclusive a arte, em mercadoria. No fundo, talvez, Pound considerasse esses dois modelos de organização econômica e social como as duas faces da mesma moeda. A modernidade, que surgiu com o Iluminismo e a Revolução Francesa. Este, aliás, foi um discurso adotado pelos próprios fascistas, que se consideravam continuadores do Império Romano, e pelos nazistas, que romantizavam a Idade Média e o passado das tribos germânicas. A fantasia ideológica criada pela propaganda fascista foi adotada por Pound, que desejava desembarcar do século XX e voltar ao século XII, época das cantigas dos trovadores, da Divina Comédia de Dante, da pintura de Giotto e das catedrais góticas. Pound não foi o único que acreditou nesse conto de fadas. T.S. Eliot, Fernando Pessoa, Céline, Mishima, Salvador Dalí e muitos outros poetas, escritores e artistas se alinharam a posições semelhantes, embora nem todos declarassem apoio direto ao fascismo, como ele fez, realizando, inclusive, programas de rádio em Roma
em que falava sobre Confúcio, poesia chinesa clássica, e exortava os soldados norte-americanos a desertarem. O preço que pagou por sua atitude foi uma condenação moral que o levou ao ostracismo, ao limbo dos poetas, a serem desprezados por leitores humanistas, além do tempo que ele ficou em um hospital psiquiátrico para não ser condenado à morte por traição à pátria. A profissão de fé ideológica de Pound, porém, não serve de argumento contra a sua poesia, em particular os cantos ou cantares, que é um dos poemas capitais do século XX, ao lado de The Waste Land, de T.S. Eliot, do Cemitério Marinho, de Paul Valéry, e de A Plenos Pulmões, de Mayakovsky, que, apesar de ter abraçado a causa da Revolução Socialista na União Soviética, estava muito mais próximo de Pound, se não na ideologia política, ao menos no pensamento poético. Ezra Pound escreveu o poema longo Os Cantos durante mais de 5 décadas, desde 1917 até a sua morte, em 1972. É um work in progress, ou obra em progresso, assim como Finnegan's Wake, de Joyce, ou As Galáxias, de Haroldo de Campos. Um texto literário que recebe sucessivos cortes, acréscimos, modificações e tem a sua publicação esporádica de alguns de seus fragmentos em jornais e revistas, até sua revisão final e publicação em livro. Esse tipo de composição tem um caráter dinâmico, mutável, dispensa um centro narrativo em favor de uma dispersão referencial. Por isso mesmo, a sua estrutura se aproxima do conceito de obra aberta, de Umberto Eco, pois permite diferentes caminhos de leitura e interpretação, ao contrário da obra fechada, que tem um desenvolvimento linear, do tipo início, meio, fim, com unidade de tempo, espaço e ação, tal como acontece no romance realista. Cada um dos 120 cantos do poema de Pound é independente do conjunto, ao mesmo tempo que a somatória das unidades isoladas cria um universo poético próprio, cujo assunto central, talvez, seja a história da cultura, contada sob a perspectiva poundiana, que selecionou os pontos luminosos dessa jornada por sua conta e risco. O poema longo de Pound, ao contrário dos princípios clássicos, apresenta uma sucessão de narrativas isoladas, que acontecem em diferentes dimensões de tempo e espaço. Ele incorpora fatos históricos, relatos lendários ou mitológicos, da Grécia Homérica, da Idade Média Europeia, da China, da dinastia Tang, sem qualquer preocupação com a verossimilhança ou a cronologia. Nesse sentido, podemos entender os cantos, ou cantares, cujo título remete à música, ao poema épico e às cantigas dos trovadores,
ao conceito de ideograma, ou seja, a montagem e justaposição de signos. Assim como no cinema, a montagem se refere à sequência de planos intercalados por cortes, e na escrita chinesa temos a justaposição de diferentes caracteres para a representação de uma coisa. No poema de Pound, temos esse mesmo encadeamento de movimentos líricos, de caráter fragmentário e sem coesão, mas que, no seu conjunto, formam uma ampla metáfora da história, da poesia e também das ideias do poeta norte-americano em relação à economia, à política, à ética e à própria literatura. Este é um poema enciclopédico, só comparável à Divina Comédia de Dante. E, assim como acontece no poema do Vate Italiano, sua escrita é clara, precisa, objetiva. Se há dificuldade, ela se encontra no plano referencial, nas infindáveis citações que Pound faz de Homero, Confúcio, Propércio, Libai e outros poetas ou pensadores que aparecem em seu poema, inclusive como personagens. O título do poema, bem como a sua divisão interna em 120 cantos, nos faz pensar no poema épico, como a Ilíada e a Odisseia, de Homero, a Eneida, de Virgílio, ou os Lusíadas, de Camões. A diferença está no fato de que a épica, segundo Aristóteles, é a poesia que conta uma história. E aqui estamos diante de uma épica sem enredo, como afirmou Hugh Kenner, ou ainda de uma rapsódia, palavra que Mário de Andrade usou para definir Macunaíma, uma coleção de diferentes histórias. Outra comparação possível seria com a polifonia, que na música erudita significa diferentes melodias executadas ao mesmo tempo. Em seu estudo sobre a poesia de Pound, Augusto de Campos escreve o seguinte a respeito dos cantos, abre aspas, a narração de índole fragmentária, a lógica atemporal, descontínua, e, portanto, econômica e ecumênica, ao contrário da narração unívoca e contínua, se impôs como método formal adequado para a mente contemporânea, habituada pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de produção e de comunicação, a digerir o máximo de informação no mais breve espaço de tempo. Talvez por isso, uma moderna retomada do gênero poético-narrativo, os cantos começaram hesitando entre os modelos da Odisseia, da Divina Comédia e das Metamorfoses de Ovídio, para terminar, a partir dos cantos pisanos, mas como estas, num jogo alucinante de eventos aparentemente disparatados. Fecha aspas. Sobre a organização geral do poema, temos o seguinte mapa, elaborado por Mário Faustino, um dos primeiros tradutores, divulgadores e estudiosos sérios da obra de Pound.
Eu vou ler para vocês o mapa traçado por Faustino, que consta nesta edição, né, da poesia de Ezra Pound, com organização e tradução de Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, incluindo também algumas traduções de José Lino Grunewald e do próprio Faustino. Então, vamos ler. Canto 1. O poema começa com uma tradução do livro 11 da Odisseia, descrição da descida de Odisseu aos infernos, e sua conversação com Tiresias. Não se trata, significativamente, de uma tradução direta de Homero, e sim da versão latina de 1538, de Andreas Divus Justino Politanos, ficando assim, desde logo, determinadas as 3 grandes posições temporais dos cantos: o período clássico, a Renascença e os dias de hoje. Lembrar que os cantos são o que vê Odisseus, assim como The Wasteland é o que Tiresias vê. Canto 2. Entre outras coisas, tradução de uma passagem do 3º livro das Metamorfoses de Ovídio, descrevendo a viagem a Naxos e a transformação dos marujos por Dioniso. Canto 3. Veneza, a lenda do Cid, a lenda de Inês de Castro. Cantos 4 a 11. Mitologia greco-romana, mitologia japonesa, justaposições da literatura grega com a provençal, a família Médici. Canto 12. Personagens do inferno poundiano, negociantes, negocistas, banqueiros. A anedota do honesto marinheiro, sátira ao self-made man. Canto 13. Elucidação poética da filosofia de Confúcio, Kung Fu Tseu, ou apenas Kung. Cantos 14 a 16. Um inferno obsceno de banqueiros, fazedores de guerra, fabricantes de munições, donos da imprensa, etc. Até aqui, exploração temática, mitos, metamorfoses, histórias de amor e de violência. A mulher em várias máscaras: Helena, Danae, Eleanor de Aquitânia, Procne, Inês. A luta para tirar a forma do caos. Soshu, o imperador chinês que construiu estradas. A poesia de Sordello, a de Browning, a de Pound, Henry James, Flaubert, lutando contra o inferno e o caos do século XIX. A personagem de Sigismundo Malatesta, o homem que, apesar de todos os seus crimes, construiu o templo, entre aspas. Contraponto, aforismos de Confúcio. Cantos 17 a 30. O mundo moderno, visto como a herança ossificada da Renascença. O mundo grego era bom, a Renascença sofrível, a era moderna, o inferno. Os 30 primeiros cantos formam a primeira grande seção dos cantares. Vem em seguida, de 31 a 73, os cantos mais históricos e econômicos, em que se expõe, de modo geralmente confuso e árido, as opiniões de Pound sobre economia. Longas citações de cartas de Jefferson e Adams, misturadas a descrições elípticas da história da China, particularmente dos imperadores confucianos,
que sabiam governar o Estado. As ideias econômicas de Pound podem resumir-se nas teorias do crédito social de Douglas e nas teorias monetárias do alemão Civil Gesell. Ódio contra usura, condenação do dinheiro abstrato, que rende juros sem possuir raízes em bens tangíveis. Cantos 31 a 51. Pound disse: épica é a poesia que contém história, e não há história, sobretudo em nossa época, sem economia. Fecha aspas. Tema principal destes cantos, a tentativa dos pais da pátria americanos, sobretudo Jefferson, de salvar o mundo no novo mundo. Elogio do Banco de Siena, que tinha sua base na abundância da natureza. Condenação da usura, em 2 célebres cânticos. Cantos 52 a 71. A sabedoria chinesa. Os grandes livros. O filósofo dirigindo o Estado. A descoberta da China pela Europa. Contraponto entre, de um lado, Confúcio e os imperadores confucianos. Do outro, Jefferson, Adams, Madison, Monroe. Cantos 74 a 84. Os chamados cantos pisanos. Mudança de tom e até, às vezes, de espírito. Cantos mais reflexivos, mais subjetivos. Pela primeira vez em Pound, uma nota de autopiedade, de resignação, até de penitência. Escritos na gaiola de ferro, a jaula, né? Cercada de lama, em que Pound ficou preso num campo de prisioneiros de guerra, vizinho a Pisa, na Itália. Quando campos de prisioneiros são construídos pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, são chamados campos de prisioneiros. Mas se forem construídos na União Soviética, na antiga União Soviética ou em outros países socialistas, aí são chamados de campos de concentração. Nós sempre precisamos nos ater à ideologia, né, presente nas palavras. Surgem frequentemente no poema a paisagem vista por Pound de sua gaiola. Alguns colegas de prisão, os guardas, as lembranças dos melhores dias em Londres, Paris e Rapallo. Cantos 85 a 95, a chamada sessão rock drill. Importante o significado dessa expressão. Em inglês, uma amostra de mineral tirada de um depósito e que pode dar indicações mais ou menos seguras sobre a natureza do depósito. Aqui termina o roteiro de Mário Faustino. Posteriormente, em 1960, Pound publicou um novo draft de cantos, os cantos 96 a 109. Depois, um outro caderno com fragmentos dos cantos 115 a 116. E ele chegou, inclusive, a esboçar o canto 120, que começaria à maneira de um haikai, com as seguintes linhas. Tentei escrever o paraíso. Não se movam. Ouçam falar o vento. Esse é o paraíso. Muito bem. A presença de Confúcio é muito presente na poesia de Pound. Por que acontece isso? Confúcio foi contemporâneo de Lao Tzu. Ambos viveram no século VI a.C. Porém, enquanto Lao Tzu
desenvolveu uma filosofia metafísica, mais voltada à contemplação, à meditação, ao autoconhecimento. Confúcio tem um pensamento de caráter mais ético e político. Por exemplo, ele foi talvez o primeiro pensador da história a defender os concursos públicos como uma maneira para que as pessoas das classes menos favorecidas tivessem acesso a cargos na administração pública, pela sua competência, pelo seu conhecimento, e não por serem indicados pelo imperador ou por nobres da corte. Confúcio defendia a piedade filial, ou seja, a compaixão que os filhos deveriam ter pelos pais e auxiliá-los na velhice. E também um sistema ético baseado naquilo que poderíamos chamar de uma harmonia social e de um compromisso entre as várias esferas da sociedade. Então, os filhos deviam obediência aos pais, porém, os pais também tinham certas obrigações em relação aos filhos, como alimentá-los e educá-los. Os cidadãos tinham várias obrigações em relação ao imperador, do mesmo modo que o imperador também deveria oferecer uma reciprocidade aos súditos, né? Na forma, por exemplo, de uma administração honesta, o combate à corrupção, o combate à fome e às situações de injustiça de maneira geral. Então, Confúcio procurava a grande harmonia na sociedade, que deveria estar de acordo com a harmonia do próprio Tao. Não por acaso, Confúcio foi o organizador do I Ching, o livro das mutações, que não é apenas um oráculo, mas também um livro de filosofia, de metafísica, de ética, de política. E a natureza do Tao, que é o absoluto, estaria refletida na sociedade quando esta se organizasse de uma maneira também harmoniosa, pacífica, racional, né, respeitando as leis da natureza. Muito bem. Prosseguindo a partir daqui. O primeiro canto do poema de Pound é uma tradução para o inglês da versão latina do canto 11 da Odisseia de Homero, que é uma descrição da descida de Ulisses, ou Odisseus, ao reino infernal do Hades, e sua conversa com o adivinho Tiresias. Ao se apropriar dos versos homéricos, pela via paródica, intertextual, o poeta norte-americano afirma o valor da tradução criativa como obra autoral, em igualdade de condições com o texto original, ao mesmo tempo que veste a máscara de Homero e faz uma releitura da viagem de Ulisses, que aparece no poema de Pound como a epopeia da linguagem. Aqui nós podemos nos lembrar do famoso conto de Jorge Luiz Borges, Pierre Menard, autor do Quixote. Uma coisa é aquele Quixote escrito por Cervantes no século de ouro espanhol. Outra coisa seria o Quixote ser escrito hoje, né, na época contemporânea, por alguém chamado Pierre Menard. Ainda que as palavras sejam rigorosamente as mesmas, este livro, no século XVI, é completamente diferente deste livro no século XX ou no século XXI. Também podemos pensar
nos heterônimos, né, de Fernando Pessoa. Quando Pound veste máscaras poéticas, ele já fez isso no seu livro Persone, seja de Tino, de Bertrand de Born, de Homero ou de outros poetas, ele está, de certa maneira, vestindo a máscara desses poetas e dizendo seus poemas hoje, seja pela via da tradução, seja pela via da paródia, do discurso intertextual, como se fossem poemas contemporâneos. Com isso, Pound mostra a radical modernidade desses poemas e poetas. Bem, vamos ler o canto primeiro, na tradução de Augusto de Campos. Canto 1. E descemos, então, para o navio, equilha contra as ondas, rumo ao mar divino. Içamos mastro e vela sobre a nave negra, ovelhas a bordo, e também nossos corpos, pesados de pranto, e os ventos da popa nos lançaram ao largo, as velas infladas, por arte de Circe, a de bela coifa. Coifa significa touca. Reparem na linguagem bastante objetiva, substantiva, né, com pouquíssimos adjetivos ou ornamentos, e o tom, ao mesmo tempo, narrativo e rítmico, né, melódico. Sentados no meio do barco, vento premindo o leme, a todo pano, singramos até o fim do dia. Sol rumo ao sono, sombras sobre o oceano. Esse verso é muito feliz na aliteração. Chegamos ao limite da água mais funda, as terras cimerianas, cidades povoadas, cobertas de névoa espessa, jamais devassada por brilho do sol, nem quando tende às estrelas, nem quando volve o olhar do céu. Treva a mais negra sobre homens tristes. Aqui também um jogo aliterativo muito interessante. Treva a mais negra sobre homens tristes. Reflui o oceano, chegamos ao lugar predito por Circe. Aqui cumpriram ritos Perimedes e Euríloco, companheiros de Ulisses. Puxando a espada do flanco, cavei o fosso de um côvado de lado. Vertemos libações a cada um dos mortos. Aqui é mais ou menos como aquela pinga que a gente oferece para o santo, né? Então, muitas preces orei sobre as débeis cabeças dos mortos. E quando em Ítaca, touros estéreis dos melhores, em sacrifício, a pira coberta de oblações, uma ovelha só para Tireses, negra ovelha e ovelha guia, sangue escuro escorreu no fosso. Mortos cadavéricos, almas saídas do érebo, de noivas, de jovens, de velhos que muito sofreram. Aqui uma riqueza imagética muito grande, e uma imagética objetiva. Almas manchadas de lágrimas recentes, virgens tenras, homens muitos, golpeados com lanças de bronze, restos de guerra, armas vermelhas, amotinaram-se a meu redor, clamando. Pálido, gritei a meus homens por mais vítimas. Dizimaram os rebanhos, bronze contra ovelha. Verti unguentos, invoquei os deuses. Plutão, o forte, e louvei Proserpina, os reis do inferno. Nua a espada esguia, sentei-me, contive o ímpeto dos mortos impotentes, até ouvir Tirésias. Mas antes veio Elpenor, nosso amigo Elpenor,
insepulto, largado na terra larga, membros que abandonáramos na casa de Circe, sem pranto, sem manto, pois outros feitos urgiam. Lastimável espírito, e gritei rápidas palavras. Elpenor, como chegaste a esta praia escura? A pé, ultrapassando os marinheiros? E ele grave. Má sorte e muito vinho. No mirante de Circe, adormeci. Rolei pela longa escada, bati no contraforte, partido o nervo da nuca, a alma buscou o Averno. Averno é o Hades, né? O mundo das sombras. Porém, a ti, ó rei, suplico, num manto sem pranto, recorda-me. Reúne minhas armas no sepulcro, junto ao mar, e grava. Um homem se infortuna e um nome por fazer, e ergue nele o remo que usei entre os amigos. É o epitáfio, né, desejado por ele. Há várias rimas que aparecem aqui, lembrando que na poesia grega não havia rimas. Continuando. E veio Anticleia, que repeli, e então Tiresias, tebano, com o cetro de ouro, reconheceu-me e falou primeiro. Uma segunda vez, por que, homem de má estrela, encaras os mortos sem sol e este reino sem júbilo? Longe do fosso, deixa que eu beba o sangue e vaticine. E eu recuei, e ele forte com o sangue, Odisseu, retornarás através do rancoroso Netuno, sobre mares turvos, perderás todos os companheiros. Interessante como os diálogos são inseridos nesse fragmento poético. E então Anticleia veio. Descansa em paz, divos. Aqui já não é mais o texto homérico, é um adendo incluído por Ezra Pound. Descansa em paz, divos, isto é, Andreas Divos, in officina Uecelli, 1538, procedência, Homero. E ele partiu, passou pelas sereias e fez-se ao largo, até Circe, venerandam, na frase do cretense, com áurea coroa, Afrodite, Cipre munimenta sortita es, radiante oricalque, com dourados cintos e laços nos seios, pálpebras de bistre, tu, conduzindo o ramo de ouro do argicida, de modo que, dois pontos, e aqui termina a citação. Então, este é o canto primeiro dos cantares, né, de Pound, que corresponde ao canto 11 da Odisseia. Já no canto 14, Pound fez uma ácida crítica aos banqueiros, aos políticos corruptos, aos capitalistas em geral, comparando a corrupção financeira à corrupção da linguagem, pela verborragia dos discursos ocos, que furtam ao idioma a sua clareza e objetividade, degradando não apenas as palavras, mas também a cultura e a sociedade. Vamos ler a tradução deste canto por José Lino Grunewald, que traduziu nada menos que os cantos na sua íntegra. Canto 14. Io venne in luogo d'ogni luce multo. O fedor de carvão úmido. Políticos e em pulsos atados aos tornozelos, com as nádegas para fora,
a cara lambuzada pelo rabo, olho grande no traseiro chato, tudo suspenso como barba, falando à turba pelo ânus, larvas, lesmas e lagartixas. E com eles, um guardanapo bem limpo, trançado sob o pênis, em que desprezam a linguagem coloquial, bainhas sujas engomadas, contornando suas pernas, a pele peluda e empolada, fustigando a fímbria da bainha, aproveitadores bebendo sangue adoçado em fezes, e atrás deles, e os financistas açoitando-os com fios de aço, e os traidores da linguagem, e a malta da imprensa, e os que mentiram por salário, os corruptos, os corruptores da linguagem, os corruptos que puseram a cobiça no dinheiro sobre o prazer dos sentidos, guinchando galinheiro na tipografia, o alarido das prensas, o sopro de poeira seca e tiras de papel, fedor, suor, odor de laranjas podres, estrume, cloaca final do universo, misterium, ácido sulfúrico, os pusilânimes bramindo, afundando joias na lama e alardeando estarem sem mácula, mães sádicas levando as filhas ao leito senil, porcas devorando seus chiqueiros, e aqui o cartaz, imagens da terra, e aqui os rodízios de pessoal, derretendo como cera suja, velas gastas, as nádegas emergindo mais fundo, faces submersas sob nádegas, e no charco sob eles, ao reverso, sola de pé com sola de pé, palma com palma, os agentes provocadores, os assassinos de Percy e MacDonagh, Capitão H, principal torturador, a petrificação de esterco, que era Verré, Carolas, Calvino e São Clemente de Alexandria, baratas embebendo-se na bosta, o solo decrépito, o lodo cheio de migalhas, marcos destruindo, erosões, sobre o podre do inferno, o imenso ânus, fracionado em saliências, sustendo estalactites, untuoso como o céu sobre Westminster, o invisível, muito inglês, o lugar carecendo de interesse, sordidez final, extrema decadência, os cruzados do vício, peidando em sedas, agitando símbolos cristãos, masturbando seu flautim, moscas levando notícias, arpias gotejando fezes pelo ar, o lodaçal de grosseiros mentirosos, charco de tolices, maldosas tolices e tolices, pus vivo do esterco, pleno de vermes, larvas mortas, gerando larvas novas, proprietários de cortiço, usurários espremendo piolhos, alcoviteiros do poder, pets de loup, sentando em pilhas de livros de pedra, turvando os textos com filologia, ocultando-os dentro de si, o ar sem o refúgio do silêncio, um monte de piolhos em dentição, e acima o vociferar dos oradores, o vômito fecal dos pregadores. Como esse verso, esse poema é atual. E invidia, corruptio, fetor, fungos, animais liquefeitos, ossos dissolvidos, lenta podridão,
fétida combustão, pontas de charuto mastigadas, sem dignidade, sem tragédia, episcopos sacudindo uma camisa de Vênus cheia de baratas, monopolistas, obstruidores do conhecimento, obstruidores da distribuição. Esse poema é interessantíssimo, de extrema atualidade, e mostra como Ezra Pound foi influenciado não apenas pelas imagens do inferno de Dante, mas também pela linguagem coloquial, irônica e satírica de Jules Laforgue, de Tristan Corbière e mesmo de algumas composições de Rimbaud. E se compararmos lado a lado o primeiro canto de Pound com esse canto 14 que lemos agora, parecem dois poetas completamente diferentes, né? E essa mudança de tom é algo que irá se manter ao longo do livro. Já no canto 45, talvez o mais conhecido de Pound, é uma elegia de denúncia do capitalismo financeiro, que Pound prefere chamar de usura, incorporando uma palavra da teologia católica, que considerava o empréstimo a juros, realizado por banqueiros judeus, como um dos 7 pecados capitais. Aliás, um dos temas centrais da Divina Comédia de Dante. Porque os banqueiros eram, e muitos são hoje, judeus. Porque os cristãos eram proibidos pela Igreja Católica de emprestarem dinheiro a juros. Isso era considerado um pecado capital. O poeta norte-americano, que não se sentia confortável na sociedade moderna e que condenava tanto o capitalismo quanto o socialismo, apresenta, em sua crítica aos bancos, uma visão idealista, menos religiosa do que ética e estética. A usura não apenas sacrifica os mais pobres, como também significa embuste, enganação, hipocrisia, e é inimiga da arte, pois coloca o valor monetário acima de todos os outros valores. Por outro lado, apesar de certo anacronismo, o poema de Pound faz uma crítica necessária ao domínio do grande capital internacional, ainda que não tivesse conhecimento mais profundo da economia política, para embasar a sua condenação da usura. E é uma lástima que Pound não tenha lido o livro O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, de Lenin. Vamos ler agora o canto 45, na tradução de Augusto de Campos. Com usura, nenhum homem tem casa de boa pedra, blocos lisos e certos, que o desenho possa cobrir. Com usura, nenhum homem tem um paraíso pintado na parede de sua igreja, harpes e lutes, ou onde a Virgem receba a mensagem e um halo se irradie do entalhe. Com usura, ninguém vê Gonzaga, seus herdeiros e concubinas. Nenhum quadro é feito para durar e viver conosco, mas para vender depressa. Com usura, pecado contra a natureza, teu pão é mais e mais feito de panos podres. Teu pão é um papel seco, sem trigo do monte, sem farinha pura. Com usura, o traço se torna espesso.
Com usura, não há clara demarcação, e ninguém acha lugar para sua casa. Quem lavra a pedra é afastado da pedra. O tecelão é afastado do tear. Com usura, a lã não chega ao mercado. A ovelha não dá lucro com usura. A usura é uma praga. A usura embota a agulha nos dedos da donzela. Tolhe a perícia da fiandeira. Pietro Lombardo não veio da usura. Duccio não veio da usura. Nem Pier della Francesca, nem Joan Bellini veio. Nem usura pintou La Calúnia. Angélico não veio da usura. Ambródio Praedes não veio. Nenhuma igreja de pedra lavrada, com a inscrição Adamo Mefecit. Nenhuma Saint Trofime. Nenhuma Saint Hilaire. Usura enferruja o cinzel, enferruja a arte e o artesão. Rói o fio no tear. Mulher alguma aprende a urdir o ouro em sua trama. A usura é um câncer no azul. O carmesim não é bordado. O esmeralda não encontra um Memling. Usura mata criança no ventre. Detém o galanteio do moço. Ela trouxe paralisia ao leito. Jaz entre noivo e noiva. Contra naturam. Putas para Eleusis. Cadáveres no banquete. A comando da usura. Um poema também atualíssimo. Muito bem. Vamos terminar a nossa palestra por aqui, embora seja possível ficarmos horas e horas conversando sobre os cantos e palmas. Quem sabe mais para frente não realizamos um mini curso sobre esse tema.